Henker que vive duas vezes. Capítulo 123. Missão 3. Tradutor. HH Editor. HH. Procurar no grande deserto? Aquele louco. Como se houvesse algo para ver aqui. Os mercenários realmente queriam chorar. O grande deserto do 12º andar para o qual eles nunca queriam voltar. Mas eles tinham uma tarefa a cumprir aqui. Então, dentro do tempo limitado, encontre o item e vá para o 13º andar. Enquanto isso, cruzarei o grande deserto. Os mercenários acabaram seguindo sua ordem, e o tempo que Yon-Woo lhes deu foi curto. Eles precisavam ser rápidos. Observando-os se espalharem, Yon-Woo chamou secretamente seus espíritos familiares. Será fácil saber se há um espião nisso. Yon-Woo começou a cruzar o grande deserto. Uma brisa cheia de calor e areia voou para ele. Mas mestre. Shirp subiu no ombro de Yon-Woo e falou com Yon-Woo. O que? Por que eles ouvem você tão bem? Não tenho certeza. Yon-Woo evitou a pergunta e acariciou a cabeça de Shirp. Embora ele tivesse crescido, ele ainda era jovem. Não seria bom para ele ouvir todos os detalhes sujos. Então o que eles vão encontrar? A joia do fogo. Joia? O que é isso? Shirp inclinou a cabeça adoravelmente. Algo gostoso. Uau, realmente? Yon-Woo acenou com a cabeça para os olhos brilhantes de Shirp. A joia do fogo seria definitivamente um deleite saboroso para Shirp. E saudável também. Vou dar metade para Shirp e a outra metade para os espíritos familiares. Recentemente, os familiares espirituais encontraram um limite em seu crescimento. Foi por causa do crescimento limitado da pulseira negra. Então Yon-Woo estava pensando em outras maneiras de fortalecê-los. Fortalecimento de propriedades. Se ele pudesse dar-lhes outras propriedades além das propriedades sombrias e malignas que já possuíam. A razão pela qual a joia do fogo era especial era porque era uma boa pedra para fortalecimento. Além disso, era um bom material para alquimia. Não vai doer ter mais disso. Ser capaz de extrair esses itens com trabalhadores. Pela primeira vez, Yon-Woo gostou do Red Dragon. Então, você tem que me dar um monte de coisas gostosas. Precisa, promessa. Eu irei, então não se preocupe. Espero que sejam saborosos. Shirp começou a babar e seus olhos brilhavam como estrelas. E ele deu um grande bocejo com o bico. Ele piscou os olhos. Estou ficando com sono. Quero dormir. Descansar um pouco. Ok, você tem que me acordar quando chegar o lanche, ok? Shirp assentiu e se espalhou em uma luz azul para entrar no corpo de Yon-Woo. Ao contrário do 11º andar, onde as bestas lendárias poderiam existir confortavelmente, as regras do 12º andar eram completamente diferentes. Por causa disso, eles pegaram emprestado o corpo dos jogadores e se assimilaram a eles. Foi isso que Shirp fez. Depois de evoluir para uma espécie maior, sua energia não estava resolvida. Se ele engolisse a joia de fogo além disso, levaria mais tempo. Então Shirp dormiu a maior parte do dia para cuidar de sua energia. No entanto, quando Shirp entrou em seu corpo, a área de descanso era um pouco especial. Pedra, está aqui de novo. Yon-Woo lambeu os lábios sentindo a pedra que estava localizada próxima ao seu coração. Foi apenas um pouquinho. Mas Yon-Woo pôde sentir a pedra se movendo algumas vezes. Isso não lhe deu energia nem fez nada. Apenas funcionou como um braseiro para o fogo que a Fênix deixou para ele, e agora era um abrigo para Shirp. Certa vez, ele perguntou a Shirp por que ele descansava na pedra. E Shirp inclinou a cabeça como se não soubesse e respondeu. Eu não tenho certeza. É muito bom lá dentro. Legal? Sim, é quente e aconchegante. Então o sono simplesmente vem até mim. Totalmente. Ele pensou que era porque era onde estava o fogo da Fênix. Mas depois de alguma observação, ele percebeu que não era o caso. A energia de Shirp se instalou mais rápido dentro da pedra. E de forma robusta. Melhor que o circuito mágico. Como se fosse diferente de como parecia na superfície. Essa pode ser a razão pela qual a centelha da Fênix se instalou ali. O olhar de Yon-Woo afundou enquanto tentava sentir a pedra. É apenas um minuto, mas posso sentir partes do vazio ali. E os restos mortais do tigre dentes de saber estavam firmemente enrolados nele. Ele percebeu que a pedra que ele pensava ser um fracasso, afinal, não era um fracasso. Estava apenas incompleto. Estava pronto para ser concluído se apenas fossem fornecidos os materiais. E as partes das 4 bestas lendárias também podem ser materiais. No entanto, Yon-Woo não poderia deixar uma coisa tão incontrolável e assustadora de lado. Ele não sabia quando isso poderia ser um veneno para ele. Ele não gostou que fosse o resultado do sacrifício de multidões e, se não conseguisse controlá-lo, seria inútil. Mas não era como se houvesse uma maneira de se livrar disso. E ficou mais difícil agora que os vestígios das feras lendárias estavam lá e porque Shirp pensava nela como seu abrigo. Devo apenas completá-lo, ou devo pensar mais sobre como me livrar disso? Yon-Woo estalou a língua na pedra que havia ficado fraca novamente. E ele parou de pensar nisso. Como Shirp estava usando, provavelmente não poderia prejudicá-lo por enquanto. Então ele iria se concentrar primeiro em cruzar o grande deserto. Todos os testes foram concluídos. Você realizou o milagre de cruzar o grande deserto sem uma única pausa. Karma adicional está sendo recompensado.
Você recebeu 5.000 karma. Você recebeu 3.000 karma adicionais. O karma recebido está sendo adicionado ao karma total. Você colocará seu nome no hall de honra? Você negou o registro. Você pode mudar de ideia em relação ao registro sempre que quiser, pois suas realizações estão sendo registradas na história da torre, apesar de não terem sido reveladas. Você subirá ao 13º andar? Yon-Woo entrou no portal azul. Como ele esperava, não foi tão difícil atravessar o grande deserto. Pelo contrário, foi quase divertido, como se ele estivesse caminhando. Já que ele poderia incorporar treinamento. Embora a areia que afundava a cada passo e a atmosfera que fervia o suficiente para deixar marcas de queimadura não fossem tão boas, ele não só foi capaz de aumentar sua resistência física às influências externas, mas também foi uma grande ajuda para aumentar sua propriedade de fogo sagrado. E ele havia instalado núcleos adicionais. Então ele estava atualmente com 108 núcleos. Ele também não se esqueceu do treinamento enquanto atravessava o deserto. Fante e Edora teriam balançado a cabeça se o vissem. Yon-Woo olhou para trás, para o grande deserto que havia atravessado e estava prestes a cruzar para o 13º andar sem nenhum arrependimento. Mas então, por favor, espere só um momento. Um portal se abriu no ar e um coelho guardião caiu com um estrondo. Foi Laplace, o guardião que ele conheceu no 11º andar. Yon-Woo olhou para ele com olhos ligeiramente surpresos. Por que alguém que não apareceu nenhuma vez durante o 11º andar estava aqui? Yon-Woo pensou por um momento que não deveria ser pego aqui, mas balançou a cabeça. Os guardiões da torre eram limitados pelo sistema da torre e não podiam interferir nos negócios dos jogadores. Então por que ele estava aqui? Yon-Woo parou de andar e começou em Laplace, sem quaisquer perguntas, apenas um olhar seco, como se perguntasse por que ele estava aqui. Você está exatamente como quando te conheci no passado, quieto. Você parece estar ocupado, então vou direto ao assunto. Yon-Woo não respondeu. Laplace alisou o rosto com as mãos. Ele se controlou para ver se estava sorrindo porque achou que isso poderia ser interpretado de uma maneira diferente e falou. Atualmente, o jogador está indo em direção ao templo da deusa da plataforma 3. Estou correto? Os olhos de Yon-Woo distorceram sob a máscara. Mesmo que fosse o Guardian, ninguém gostou que seus destinos fossem rastreados. Mas Laplace apenas acenou com o braço como se dissesse para não se preocupar. Não se preocupe tanto. Nós, Guardiões, existimos apenas para garantir um ambiente tranquilo para os jogadores. Nunca incomodaremos os jogadores ou espalharemos boatos. Então você não precisa se preocupar com essas coisas. Yon-Woo apenas olhou para os olhos vermelhos de Laplace. Ele não sabia o que estava pensando. Agora que ele pensou sobre isso, até mesmo seu irmão teve dificuldade em lidar com os guardiões. Especialmente os 12 guardiões com classificação mais alta. E pelo que Yon-Woo sabia, Laplace era o coelho do zodíaco. Os coelhos têm muita curiosidade e gostam de meter o nariz e interferir nos negócios dos outros. Ele não era um sujeito confiável. Então, por que você está aqui? Estou aqui para transmitir as palavras dos superiores. Superiores? Você pode não saber. Mas nós, os 12 guardiões do zodíaco, temos outro papel. É ser um mensageiro dos deuses e demônios. Mensageiro? Yon-Woo arregalou os olhos com a resposta inesperada. Estou aqui para entregar as palavras de um dos demônios. O rosto sorridente de Laplace enquanto ele falava caiu de repente. E a atmosfera ficou fria. O calor do grande deserto desapareceu e uma aura escura e fria se espalhou pelos arredores. Os olhos de Laplace adquiriram uma cor vermelho escura amarga. Uma aura sombria explodiu no ar. Magos. Yon-Woo leu a energia exalada por Laplace e franziu a testa. Laplace falou com a voz do demônio. Fora de a plataforma, 3 deusas, cuidado, dos mais antigos. Depois que ele terminou de falar, os magos no ar desapareceram como se nunca tivessem existido. O calor do grande deserto voltou e os olhos de Laplace ficaram vermelhos novamente. Cuidado com as 3 deusas da plataforma? O que isso significa? E quem é o demônio que proferiu essas palavras? Laplace encolheu os ombros. Sou apenas um mensageiro, não sei os detalhes. Mesmo que o faça, não posso dizê-lo devido aos limites do sistema. O jogador precisa determinar os detalhes. Laplace riu ao responder. Mas Yon-Woo não se concentrou no que estava dizendo e ficou perdido em pensamentos. O mais velho deveria ser o RD. Mas por quê? Yon-Woo ficou irritado. Agora ele estava prestes a colocar seus planos em ação. Mas por causa de uma variável, eles foram pausados. Foi a primeira vez que as mensagens de que os deuses e demônios o observavam foram tão irritantes. Por que você está entregando isso para mim? Eu não saberia. Será que um mero mensageiro como eu saberia o que os deuses e os demônios pensam? Não é mesmo? Yon-Woo pensou que Laplace estava distorcendo suas palavras. Mas mesmo depois desse aviso, ele não poderia deixar de ir ao 16º andar. Seria estúpido confiar cegamente nas palavras do demônio. Um demônio era um demônio. Eles eram uma espécie que tinha uma língua astuta. Não. Fora isso, ele estava irritado porque eles estavam tentando movê-lo da maneira que queriam. Então ele estava planejando ignorar isso. E esperava-se que eu deixasse as 3 deusas loucas de qualquer maneira. Era óbvio que eles deixariam o templo em ruínas tentando levar embora o filho do deus Sabre.
Ele não achava que conseguiria uma boa reputação com as 3 deusas depois disso, de qualquer maneira. Como eu esperava, você não parece querer ouvir. Então, espero que você siga seu caminho. Tomei cuidado extra. Então no seu caminho para o 16º andar, não haverá ninguém para incomodá-lo. Laplace riu e curvou-se como se lesse os pensamentos de Yon-Woo. Yon-Woo passou por Laplace e foi transportado para o 13º andar. Uma luz cobriu seus olhos. O 13º andar. O julgamento tem. Depois de passar alguns andares rapidamente. Este é o dia 16, o portão da roda giratória da vida. Yon-Woo finalmente conseguiu chegar ao seu destino. A zona inicial era uma área vazia cercada por uma extensa floresta. Havia 3 caminhos para sair da floresta. Os mercenários estavam fazendo uma pausa depois de já terem chegado à área. Mas eles pareciam muito diferentes de quando acabaram de sair do 11º andar. Foi o resultado da busca por peças escondidas como a joia do fogo. Yon-Woo sacudiu o dedo para lançar seu fogo sagrado e falou. Então retire tudo o que você reuniu. Uma atitude indiferente sem reconhecimento do quanto trabalharam. Todos os mercenários pareciam que iam chorar. Isto é como coletando dinheiro. A razão pela qual ele nos trouxe não é para nos tornar mendigos, certo? Sem chance. Os mercenários não sabiam que estavam certos. Não. Eles estavam evitando o fato